Hello, guys! Tudo bem, terceira série? Sejam bem-vindos de volta às aulas. Espero que todos tenham descansado, aproveitado um pouco as férias. E queria aproveitar para falar para vocês que nós vamos fazer revisões sobre os capítulos da nossa apostila que já foram estudados, ok? Bom, na aula de hoje, nós vamos revisar os capítulos 1 e 2 da nossa apostila. No entanto, eu preparei alguns assuntos mais complexos desses capítulos. Preparei uma explicaçãozinha bem básica, de forma que vocês possam entender e relembrar o que vocês fizeram nos capítulos 1 e 2, aquelas questões, aqueles exercícios complementares da apostila. Então, eu vou iniciar falando um pouco sobre a voz ativa, a active voice. Então, vamos lá. A voz ativa, pessoal, por ser direta e mais clara, ela é mais usada nas diversas situações de comunicação. A diferença entre a voz passiva e ativa é que essa última é caracterizada pela atuação do sujeito. Bom, então temos aqui, ó, active equals subject plus verb plus object. Então vamos ver, ó, a voz ativa, ela é caracterizada pelo sujeito mais o verbo mais o objeto. Vamos ver na prática, aqui nesse exemplo que eu separei. They eat pizza. Então, they é o sujeito, eat é o verbo, pizza é o objeto. Eles comem pizza. Ok? Então, ativa, aquela situação está acontecendo, ela está ativa. Então, ela pode ser usada com verbos intransitivos e transitivos, né, que vocês também já aprenderam em português, embora a maioria de seus casos seja com verbos que exercem as duas funções. Isto é, ora podem ser transitivos, ora intransitivos. Ok? Quando usamos a voz ativa, a ação do verbo é o resultado do sujeito, ou seja, o sujeito executa a ação indicada pelo verbo. Veja alguns exemplos de sentenças na voz ativa. Alguns exemplos aqui de frases. Sabrina ate 4 slices of pizza at dinner. Pretty little cat walked the park. She finished her homework in record time. I read all the book in one day. Então, aqui nós temos Sabrina comeu 4 pedaços de pizza, 4 fatias de pizzas no jantar. Pequenos gatinhos bonitos, né? Pretty. Eles caminhavam no parque. Ela terminou o seu trabalho de casa num tempo recorde e eu li todo o livro em um dia. Então, quando a gente usa a voz ativa, a ação do verbo é o resultado do sujeito, tá? Então, o sujeito, ele executa a ação indicada pelo verbo, como vocês viram aqui nessa frase. Bom, na voz ativa, nós podemos usar todos os tipos de frase. Afirmativa, negativa ou pergunta, tá? Ao contrário da voz passiva, ela tem maior fluidez e clareza, o que torna a sua compreensão mais fácil. A maioria dos escritores prefere trabalhar com a voz ativa por conseguirem deixar mais claro o que eles querem dizer. É mais comum usar a voz ativa, né? Então, vamos ver os exemplos. Aqui eu botei a passive e active, tá? The walls were painted by the students. Então, as paredes foram pintadas pelos alunos. The students painted the walls. Os alunos pintaram as paredes. Então, vejam a diferença do passive para active voice. Okay? A gente utiliza mais a voz passiva. As paredes foram pintadas pelos alunos? Não, os alunos pintaram as paredes. Outro exemplo. The work was made by the man. The man made the work. Então, o trabalho foi feito pelos homens, os homens fizeram o trabalho. The computer was repaired by Fred. Fred repaired the computer. Então, o computador foi consertado, reparado pelo Fred. O Fred consertou o computador. Mais um exemplo. A great party will be given by Nick tomorrow. Nick will give a great party tomorrow. Então, uma grande festa será dada por Nick amanhã. Nick dará uma grande festa amanhã. Então, vejam nesses exemplos a diferença entre a passive voice e a active voice. A active voice é muito mais utilizada, muito mais comum se falar na active than the passive voice. Ok? Bom, vamos falar então, já que nós citamos a passive voice.
Vamos citar um pouquinho sobre ela. Bom, a voz passiva ela é bastante utilizada em textos formais, técnicos, científicos ou em reportagens. Nela, o foco recai sobre o objeto quando não se deseja enfatizar o sujeito, por não ser relevante ou por ser desconhecido. Na voz passiva, é opcional mencionarmos o autor da ação. Se desejarmos fazê-lo, utilizaremos a palavrinha by, que significa por, pelo, pela. Vejamos agora como se transforma uma sentença da voz ativa para passiva. Temos aqui um quadro, porque nós temos mudanças nos tempos verbais. Quando nós temos os tempos verbais na voz ativa, quando eles vão para a voz passiva, eles são o quê? Modificados, eles são flexionados, tá? Como a gente pode ver nas frases acima. Então, nós temos aqui algumas frases, alguns tempos verbais. Simple present, present continuous, simple past, past continuous, present perfect, past perfect. Modal verbs, que são os verbos modais. Temos na voz ativa e na voz passiva. Então, I drink milk every day. Então, está aqui no present. Milk is drunk every day. Então, eu vou transformar essa voz ativa para a voz passiva. Aqui estamos no presente, tá? Aqui, esse verbo é no particípio passado, ok? Então, vai ser... eu vou mudar o verbo to drink e vou para o drunk, ok? Da mesma forma que I am drinking milk. Então, eu estou bebendo. Então, milk is being drunk. O leite está sendo bebido. Então, aqui nós temos a comparação, né, a equivalência da voz ativa com a voz passiva. Os verbos têm que mudar, porque você não fala da mesma maneira na voz ativa e na voz passiva, tá? E preste atenção ao uso dos modal verbs, tá? Porque eles também entram nesse quadro comparativo, ok? Bom, assim percebemos que a frase é constituída basicamente pelo objeto, mais o verbo to be, mais o particípio passado do verbo principal, mais complemento. Aqui nós temos, eu deixei até a tradução ao lado, porque nós temos alguns exemplos de voz passiva. Então, Hamlet was written by Shakespeare. Então, o Hamlet foi escrita, uma obra, né, foi escrita por Shakespeare. A beautiful song was written. Uma bela canção foi escrita. The lunch is being cooked by mom. O almoço está sendo feito pela mamãe. The apple is being eaten. A maçã está sendo comida. Então, percebam que temos o objeto na frase, mais o verbo to be, mais o particípio passado do verbo principal e o complemento. Todos na voz passiva. Foi escrita, está sendo feita, está sendo comida, ok? Bom, esse foi um breve resumo sobre o que vocês já haviam aprendido sobre a active e passive voice. Agora vamos falar rapidamente sobre if clauses, que são os condicionais, as orações condicionais, tá? Então, o if, como substantivo, ele significa possibilidade, uma incerteza. E como conjunção, se, caso, que, embora. Ok? O if, como substantivo, ele significa... Ih, gente, tá... Peraí, só um minuto que aqui... Opa! Tá duplicado. Então, recapitulando, ele como substantivo significa possibilidade, incerteza, e como conjunção, se, caso, que, embora. Então, o clause significa oração, por isso que é oração com if, com orações condicionais, if clauses. Então, nos if clauses, nós temos uma oração principal e uma oração subordinada, que é o if. E é basicamente uma cláusula condicional. A estrutura dos if clauses, elas têm basicamente 4 formas e pode ser melhor compreendida se pensarmos assim. Então, vamos lá. O if significa o se. Então, if he comes, I will talk to him. Então, se ele vier, eu vou falar com ele, eu falarei com ele, tá? Então, temos aqui um resultado. O Y, tá? É o if, o se, e a condição é X. Então, I will talk to him if he comes. Inverti. Botei os Y na frente e o X atrás. Tá? Primeira oração, segunda oração.
Bom, nós temos 3 tipos de condicionais, tá? Temos o primeiro condicional, o segundo condicional, o terceiro condicional. Bom, o primeiro condicional, ele expressa uma condição de futuro possível. Ele declara a conexão entre eventos ou situações que são possíveis, mas não certas. Ele é muito usado, esse condicional, para se referir a resultados possíveis, né? Então, o resultado Y de ações e eventos também possíveis, X. Nominamos assim, X e Y. Então, vamos ver com if. If he invites me, ok? I will go to the party. Então, se ele me convidar, eu irei para a festa. If he invites me, I go. Se ele me convidar, eu vou. If he invites me, I can go. Se ele me convidar, eu posso ir. Então, vejam que nós utilizamos condições nas 3 frases, ok? Então, aqui, condição X, resultado Y. É o segundo condicional. Ele expressa uma condição presente ou futura e real. Ele declara uma ligação entre eventos e situações que podem não vir a se realizar. Ele é muito usado para se falar no possível ou imaginado. Então, ele é resultado de uma ação Y, caso uma outra ação estivesse acontecendo, X. Então, nestas situações, o verbo no passado não se refere ao passado, e sim que a condição X não existe ou não acontece na realidade. Então, vamos observar com exemplos para ficar mais claro para vocês. Então, if I had money, I would buy an ice cream. Então, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um sorvete. If I had money, I could buy an ice cream. Então, se eu tivesse dinheiro, eu poderia comprar um sorvete. Então, 2 situações novamente com a condição X e o resultado Y, ok? Uma condição futura e real. Observação, os verbos do segundo condicional estão todos no passado, porém, há uma exceção que é o verbo to be, que leva a forma de were para todos os sujeitos. Então, vamos ver. If I were you, I wouldn't touch that dog. Então, se eu fosse você, eu não tocaria aquele cachorro. If I were you, if you were in my place, what would you do? Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Aqui. If Jack were there, he would defend you. Então, se o Jack ele estivesse lá, ele defenderia você. Bom, vamos para o terceiro condicional. Ele expressa um passado irreal. Temos o quarto ainda. Verdade. Que expressa um passado real, declara a conexão entre entre possíveis ou imaginados eventos possíveis, ou imaginados eventos no passado. Então, ele é usado para expressar o resultado imaginado, que o resultado imaginado Y de uma ação ou evento X que não aconteceu. Então, nós temos aqui essa estrutura, o if, mais o past perfect, would, mais o have, mais o particípio passado. O could, might, should, mais o have, mais o particípio passado. Então, exemplo, if you had seen the movie, you would have liked it. Então, se você tivesse visto o filme, você teria gostado dele. Ok? Então, foi um passado irreal, um passado que não aconteceu. Eu usei aqui o past perfect, tá? Na primeira oração. Bom, o que é o condicional, a condicional conclusiva? Ela expressa uma verdade universal ou científica, que é verdadeira no passado. Verdadeira no passado, presente e futuro. Pela regra, uma dada condição Y sempre depende, segue ou é causada por uma outra condição X. Tá? Então, temos o if mais o presente, present, present. If you drink too much, you get drunk. Se você beber muito, você vai ficar bêbado. Ok? Percebam o presente aqui. Tá? Get, drink. Uma if clause pode aparecer no começo ou no fim da oração. It would be nice if you helped your brother. Então, seria bacana, legal, se você ajudasse o seu irmão. Ok? Então, no inglês britânico, o should pode ser usado no lugar do would, para a primeira pessoa do singular
e do plural I e we, sem alterar o significado da sentença, da frase. If I knew his address, I would tell you. Então, se eu soubesse o seu endereço, o endereço dele, no caso, eu deveria falar para você, ou eu teria falado para você. Então, a contração apóstrofo D é usada no lugar do should ou would, tá? A gente usa esse apóstrofo D. I'd have called you if you had given me your number. Então, eu teria ligado para você se você tivesse me dado seu número, tá? Bom, para finalizar, nós temos aqui o whether, que pode substituir o if, nos seguintes casos. Quando if indica escolha. Please tell whether or not you want to come. Então, me diga se ou não você quer vir. Se você quer ou não vir, né? No caso. Quando não importar o que uma pessoa escolha ou decida. Whether you like spinach or not, you will eat it. Então, se você gostar de espinafre ou não gostar, você vai comê-lo. Ok? Atenção, geralmente não usamos o will ou o would na sentença que leva o if. Sentenças condicionais sem o if. O if pode ser substituído por uma série de palavras. No caso, nós vamos mencionar o unless. Unless é ao menos que, tá? Que significa como conjunção a menos que, a não ser que, senão, exceto, se, como preposição exceto e salvo. He was informed we would flunk unless he studied. Então, ele foi informado que poderia repetir, a não ser que estudasse. Ok? You provided, providing. Significa como conjunção contanto que e desde que. I will go to the party provided he goes too. Então, ele é a festa desde que ele também vá. Ok? Bom, eu fiz esse resuminho para vocês, mas eu queria voltar aqui na apostila, só para fazer um breve comentário, tá? Temos os textos aqui que vocês já leram para fazer as atividades no capítulo 1, capítulo 2, né, que são de acordo com as interpretações de texto, né? Então, percebam que quando vocês leem um texto, vocês podem ou não traduzir as palavras, mas vocês têm que entender o contexto e ir buscando nessas frases em cada parte dividida do texto para que vocês consigam responder da melhor forma possível. Essa é a dica de responder textos, compreensão de texto. E vocês têm esses textos do Enem, essas questões, né, que vocês já fizeram. Eu queria comentar brevemente sobre essas questões aqui, que são exatamente relacionadas ao que eu expliquei sobre voz passiva, voz ativa, orações condicionais, tá? Elas estão todas nomeadas aqui nesses exercícios, ok? Então, eu condensei e coloquei elas aqui. Bom, essa primeira aqui, que diz respeito ao has left, vocês têm que saber identificar a estrutura dos tempos verbais, né? No caso, o has left, de cara, é o present perfect tense, que aqui é o presente, e aqui é o verbo do particípio passado, tá? E a questão também de você observar se as frases estão no presente, tá? Aqui é o with clause, aqui também, que nós falamos ainda há pouco. A passive voice. No capítulo 2, a mesma situação. Nós temos os textos do Enem, né, que vocês resolveram, e temos também alguns exercícios de gramática, tá? Que eu vou mencionar brevemente, porque eles são todos sobre o simple present, tá? Que é o presente simples em inglês. Então, observem que essas questões que estão no simple present, vocês têm que saber a estrutura, pessoal, dos tempos verbais, senão vocês não vão ter como saber resolver as questões, tá? E tem que saber também, inclusive aqui, ó, nesse número 5, se você tem o present continuous, tá? O simple present e as suas cadeias, vamos dizer assim. Nós temos o present continuous também por aqui. What are you doing? O que você está fazendo? Então, eu só posso responder com o present continuous, tá? Não posso responder de outra maneira.
Esses exercícios estão basicamente, são todos do presente. Aqui o 10 é muito importante, o as long as, depois do verbo vem no presente, as long as I live, I will not move from my hometown, não vou me mudar da minha cidade natal. Então, vocês percebam que esses exercícios de present e de verbos em geral, vocês têm que observar o tempo na frase. O que está perguntando se for um diálogo para vocês responderem. Então, vocês não podem responder o que você está fazendo, eu como. Não, eu estou comendo. Tá? Então, observe essas pegadinhas nessas questões, tá bom, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tenha ajudado um pouco. See you next video and bye bye.